Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática é Fácil Ver, em parceria aqui com o canal do professor Robert Dork, tá bom? E hoje nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre função quadrática ou conhecido também como função do segundo grau. Essa vai ser a nossa videoaula 1, tá bom? Nossa aula 1. E para começar a falar de função quadrática, que é um assunto que cai muito no Enem, tá bom? E em qualquer prova, assim, que você possa fazer de vestibulares, nós vamos começar a falar sobre a lei de formação da função quadrática, que ela é dessa forma. É uma função f de x, tá bom? Eu coloquei f porque sempre é chamado de função, só para ser um pouco didático. Então é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. E o a tem que ser totalmente diferente de zero. Sim, por que diferente de zero? Porque se você observar e colocar um zero aqui no lugar do a, esse zero vai multiplicar x ao quadrado, que vai dar zero. Então essa função deixa de ser do segundo grau, passando a ser uma função do primeiro grau. Então por isso nós devemos ter um a diferente de zero, ou seja, o a tem que ser um número real, mas porém diferente de zero. Agora aqui eu peguei alguns exemplos para mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos o exemplo aqui, f de x igual a x quadrado menos x mais 3. Uma função g, tá bom? De x, que é igual a x quadrado mais 5x mais 1. E uma função h de x, que é definida por 3x quadrado mais 5. Ok? Na função f, nós temos que saber determinar os seus coeficientes. Em cada função aqui no caso, nós temos que saber identificar quem é o valor do a, quem é o valor do b e quem é o valor do c. Se você pegar a função f, por exemplo, quem é que vai ser o valor do a? Bem, olhando para a função genérica aqui, da lei genérica, você verifica que o a é o valor que multiplica o x ao quadrado, ou seja, é o valor que acompanha o x ao quadrado. O b é o valor que multiplica o x, ou seja, é o valor que acompanha o x. E o c é o valor independente de x, ou seja, ele não tem o x se multiplicando, ele aparece sozinho. Então vamos aqui analisar e descobrir quem é o valor do a, do b e do c nesse exemplo aqui da função f de x. Neste caso, o nosso a ele vai valer 1. Por quê? Aqui na frente do 1, do x ao quadrado, tem um 1 subentendido. Então aqui o a ele vale 1. Vou colocar aqui 1. O b ele vale menos 1, por causa desse menos aqui, ó. Aqui na frente nós sabemos já que tem um 1, com esse menos fica menos 1. Então o b vai ser menos 1. E o c é o valor que não está acompanhando o x, que no caso seria o 3 aqui. Então você coloca 3. Agora vamos para a função g. Vamos identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Na função g, o a também vale 1. Então aqui é 1. O b agora é 5. Olha, 5 positivo, tá bom? E o c é o valor que não acompanha x, que no caso seria o 1. Então coloca o 1 aqui. Agora vamos para a função h. Na função h, nós temos o valor que acompanha x ao quadrado, que é o a, então ele vale 3. Então aqui nós temos 3. Eu tenho o x aqui nessa função h? Não, ele não aparece. Então quer dizer que o b é 0. E o c é o valor que não acompanha x, no caso 5. Tá bom? No caso da função h, pessoal, ela é uma função do segundo grau incompleta em b. Ou seja, eu não tenho o valor de b. Tá bom? É um tipo de equação, de função. Tá bom? Agora vamos dar prosseguimento. Vamos falar agora aqui do gráfico da função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau, ela é uma curva chamada de parábola, conhecida como parábola, tá bom? E através do gráfico de uma função do segundo grau, pessoal, nós podemos determinar
se os coeficientes são negativos ou positivos ou nulos, tá bom? Vamos entender isso aqui. Por exemplo, vamos estudar o coeficiente A no gráfico. Como é que eu identifico o sinal do coeficiente A olhando apenas para o gráfico da função? Você tem aqui um exemplo, eu desenhei aqui, tentei retratar o eixo de coordenadas cartesianas x e y, tá bom? X e y. E aqui nós temos a parábola que eu tentei fazer para vocês. Toda vez que você olhar para uma função, um gráfico de uma função do segundo grau, e o A é positivo, a concavidade, ou seja, a abertura dela é para cima, é voltada para cima. Então ela tem esse aspecto aqui, para cima aberto. Então neste caso o A é positivo. E aqui eu tracejei esses pontinhos, que é conhecido como eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele é sempre paralelo ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, tá? E ele sempre vai passar pelo que nós chamamos de vértice, que é este ponto aqui, que é conhecido como vértice. Vértice da parábola, tá bom? Agora aqui em outro caso, nós verificamos que o A é negativo. A concavidade dele é voltada para baixo, ou seja, a abertura é voltada para baixo. Neste caso, nós temos o A negativo. Recapitulando, a concavidade aberta para cima, ou seja, voltada para cima, o A é positivo. A concavidade voltada para baixo, aberta aqui embaixo, né? Está assim, o A é negativo. Tá bom? Agora vamos falar aqui, ó, do coeficiente de B, tá? Como é que eu faço, olhando para o gráfico, saber se o B é positivo ou negativo ou igual a zero? Primeiro caso, eu chamei aqui o primeiro caso o B positivo. Como é que eu faço, então, para reconhecer, olhando apenas para o gráfico, e determinar se o B é positivo? Simples. Olha como que você vai proceder. Você vai pegar sempre da esquerda para a direita e acompanhar o crescimento da sua curva, ou seja, da sua parábola. Vamos acompanhar aqui, ó. Você vai acompanhando aqui comigo, ó. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí chega um momento que essa parábola ela vai cortar o eixo dos y. E você verifica o seguinte: você foi subindo e cortou aqui o eixo do y. Ou seja, toda vez que você fizer isso da esquerda para a direita, subindo, colocando várias setinhas assim, ou pode acompanhar aqui com um lápis ou com a caneta, sei lá, você vai subindo aqui e cortou. Você verificou o seguinte, que você foi subindo e interceptou o eixo dos y. Se você, na hora que essa parábola passou pelo eixo dos y, cortou o eixo dos y, ele cortou subindo, quer dizer que o teu B é positivo, tá? Ou seja, você foi subindo, 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 acompanhou o gráfico aqui, foi subindo. Então, ele cortou na subida. E se ele cortar na subida, quer dizer que o teu B é positivo. Olha aqui o outro exemplo. Você vem da esquerda para a direita sempre, vai lá. Descendo, 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 vai no ponto de mínimo e vai subindo de novo. Agora você vai estar subindo, ó. Subiu, cortou. Então você cortou o gráfico na subida. O mesmo caso foi aqui, ó. Você cortou o eixo Y na subida. E aqui também você cortou o eixo Y na subida. Então quer dizer que o teu B é positivo. Tá safo? Vamos ver aqui o segundo caso, quando o B é negativo. Vamos lá, a regra é sempre trazer da esquerda para a direita. Você vai trazendo assim, ó, descendo. Cortou o eixo do Y. Na hora que você estava descendo, então quer dizer que o teu B é negativo. Vamos lá aqui para esse outro.
Você foi subindo, chegou no ponto de máximo e desceu. Na hora que desceu, cortou o eixo do Y, tá? Então, se cortou na hora que desceu, quer dizer que o teu B é negativo, tá bom? Agora, o terceiro caso é quando o nosso B é zero. Lembra do eixo de simetria que eu te falei? Beleza. Então, o teu B ele vai ser igual a zero justamente quando o vértice aqui ele coincidir com o eixo Y, tá? Quando o teu eixo Y coincidir com o eixo de simetria. No caso aqui você vai ter o eixo do Y e aqui você vai ter o eixo do X, que eu esqueci de colocar, tá bom? E ele vai passar justamente pelo vértice. Você tem essa situação aqui, tá bom? Você pode ter também essa situação aqui, ó. Vou colocar aqui ao lado. Você pode ter isso aqui também, ó. Aqui o vértice, tá bom? O eixo Y e o eixo X. Foi subindo e aqui coincidiu com o eixo Y, justamente no vértice. Então aqui o nosso B ele vale zero. E aqui também vale zero, tá bom? Esse é o nosso terceiro caso. E agora vamos estudar aqui o coeficiente C. Como é que eu sei que o valor do coeficiente C, se ele é positivo, negativo ou nulo? O coeficiente C é justamente o valor onde a parábola corta o eixo Y, tá bom? Olha, você vai perceber aqui, ó. Você tem aqui uma parábola e ela corta o eixo Y na parte superior aqui, acima do eixo X, na parte positiva. Então, o teu C, ele é positivo. E o teu C vai ser igual a zero quando a parábola passar pela origem do sistema. Ou seja, vai estar no ponto 0, 0. Ele vai ser igual a zero. E o teu C vai ser negativo quando a tua parábola cortar aqui a parte inferior do teu eixo Y. Estiver abaixo aqui, ó, na parte negativa. Então, o teu C vai ser menor que zero. Tá safo, pessoal? Então, essa aí foi a nossa primeira videoaula sobre função do segundo grau, ou equação, ou função quadrática. Espero que você tenha gostado, tá bom? Deixa aí o seu like, não esquece de compartilhar, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.